Vamos, nesse vídeo, fazer a demonstração do teorema fundamental do cálculo. Esse teorema é dividido em duas partes. Vamos começar com a parte 1. Vamos ler o enunciado. Se f for contínua em intervalo fechado AB, então a função g, definida por g de x, é igual à integral indo de a até x, uma integral definida, né? Da função f de t dt, sendo esse x está entre o intervalo AB, é contínua em AB fechado e derivável em AB aberto, e g' de x é igual a f de x. O que a gente vai demonstrar nesse teorema é essa última parte aqui, que a derivada dessa função g é igual à função f de x. Isso vai nos mostrar que derivada e integral são processos inversos. O que nós temos aqui, deixa eu começar com um pequeno esboço de um gráfico. Então a gente tem aqui, ó, aqui eu vou colocar a letra t, na verdade, não letra x. Bom, aqui letra t, aqui y, então eu tenho uma função aqui qualquer, uma f de t, e aí ela está limitada aqui de a até b, só que aí a gente pegou aqui um ponto x, obedecendo essa ordem aqui, né? O x está entre a e b, e aí a função g, ela vai ser a representação dessa área aqui. Então, nós temos aqui a função g de x igual a integral indo de a até x de f de t dt. É essa que vai ser a representação, então, desta área. E o que a gente vai demonstrar é que a derivada de g é igual a f de x, conforme a gente leu aí no enunciado. Então, vamos pegar assim, ó, vamos começar fazendo o g' de x, que é a nossa derivada, vamos fazê-la pela definição. Então, a gente vai ter aqui um limite de um h tendendo a zero da seguinte função. Então, a gente tem o g de x mais h menos o g de x dividido por h. Derivada pela definição já conhecida aí, nossa, né? Agora, vamos pegar essas funções aqui, g de x mais h e g de x, que estão no numerador, e reescrevê-las usando essa notação de integral. Então, a gente tem assim, ó, g de x mais h, isso vai ser igual a integral, indo de a até x mais h, da função f de t dt. E a própria g de x é a que está no enunciado, a integral indo de a até x de f de t dt. Agora, como a gente tem aqui a subtração delas, então a gente tem g de x mais h menos a g de x. Substituindo, então, em termos de integral, a gente vai ter aqui, ó, integral indo de a até x mais h da f de t dt, menos a integral indo de a até x de f de t dt. Bom, o que a gente vai fazer aqui nessas integrais? Essa integral aqui, eu vou usar a seguinte propriedade nela. Veja, a integral indo de a até b de f de x dx é igual a menos a integral indo de b até a de f de x dx. Veja que aqui eu troquei os limites de integração e, com isso, eu coloquei um sinal negativo aqui. É essa propriedade que nós vamos usar naquele momento lá onde a gente parou a demonstração. Vamos voltar a ele. Veja, nessa segunda parte. Então, eu vou inverter aqui o a pelo x e devo colocar o sinal negativo. Como aqui já tem o sinal negativo, isso vai se tornar, então, uma função positiva. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a integral indo a até x mais h de f de t dt, mais, né, porque é menos menos, a integral aqui de x até a de f de t dt. Então, a gente usou aquela primeira propriedade, né, invertendo o sinal aqui, quando invertemos, né, os limites de integração. Agora, aqui, essa soma de integrais, repara que o a aqui é um ponto comum, também tem uma outra propriedade que a gente vai usar agora. Então, a gente vai chegar na seguinte conclusão. Veja bem, ó, o g de x mais h menos o g de x
ele vai ser transformado numa única integral usando uma propriedade agora dessa soma. Vamos ver essa propriedade. Bom, aqui o gráfico ilustra melhor a situação, né? Nós temos uma função f de x aqui, em vermelho, e aí nós temos o intervalo AB e o ponto C aqui entre o AB. Então, se a gente pegar aqui a integral indo de A até C da função f de x dx, somar com a integral indo de C até B da função f de x dx, a gente vai ter a integral de A até B da função f de x dx. É como se o ponto C aqui, que não está no meio geométrico necessariamente, mas ele divide essa área em duas partes e a gente está fazendo essa soma parcial. A gente está somando a primeira parte do A até C com a segunda parte de C até B. Tá? Repare que aqui o ponto C é um ponto comum entre os limites de integração. E o mesmo ocorria lá na nossa demonstração. Vamos voltar para ela. Então veja, aqui o ponto A, como é um ponto comum entre as duas, então eu vou usar aquela propriedade que a gente viu agora. Então aqui eu tenho a integral de x, indo de x até x mais h, da função f de t dt. Daí, a gente agora substitui, né, porque a gente já transformou essas duas funções do jeito que a gente queria, como integral. Vamos substituir aqui na derivada pela definição. E aí nós vamos obter o seguinte, a g' de x é igual ao limite de h tendendo a zero. A gente escreve limite de novo porque não resolvemos o limite, a gente simplesmente ajustou as funções. Aqui eu posso fazer o seguinte, para facilitar a escrita, 1 sobre h, porque aqui como eu estou dividindo pelo h, é a mesma coisa que eu multiplicar por 1 sobre h. 1 sobre h vezes quem? A integral de x mais h, f de t dt. Pronto, a gente para por aqui por enquanto para apresentar outro teorema e ver o que a gente vai fazer com essa integral. Mas a nossa derivada, por enquanto, pela definição, a gente não resolveu, né, o limite, a gente simplesmente ajustou a função. Vamos ver o que a gente vai encontrar para essa integral. Vamos fazer uma análise dela. Para isso, eu vou precisar de um teorema, que é o teorema do valor intermediário para integrais. Ele diz o seguinte, olha, se f for contínua em um intervalo fechado AB, então existe pelo menos um ponto C, esse C pertence a esse intervalo fechado, de tal modo que a integral indo de A até B, de f de x dx, ou seja, a área dessa função, né, é igual a esse f de C vezes B menos A. Aqui a gente tem uma figura ilustrando, né? Colocamos o ponto C aqui, num lugar qualquer entre A e B, e aí a gente tem essa visualização geométrica, né? Se a gente pegar a altura aqui do ponto C, a gente tem o f de C, que seria a altura desse retângulo. E a base aqui seria o B menos A, que é a diferença do intervalo. Nós vamos aplicar isto na integral que a gente chegou agora há pouco, né? Então, vou fazer um esboço aqui de um gráfico, né, xy. Aqui o que a gente vai ter é o ponto x aqui, e aqui mais à frente o x mais h. É o nosso retângulo, né, que a gente vai ter aqui. E a gente está calculando a integral. Lembra que a gente tinha a integral de x mais h, da função f de t dt. Aqui, na verdade, nosso eixo ele deveria ser t. Deixa eu corrigir isso. Pronto, só para a gente não confundir as variáveis. Então, isso daqui é a área que a gente está calculando. E, segundo esse teorema, vai existir um ponto C aqui no meio, de modo que esse teorema irá existir. Veja que esse nosso x faz o papel do A e o x mais h faz o papel do B. De modo que, quando eu fizer assim, ó, B menos A, eu vou ter x mais h menos x, o que resulta em h. Então, o nosso teorema é aplicável aqui. O nosso intervalo x mais h, ele é contínuo também. Tá? Ele é fechado, né? E a função f é contínua nesse intervalo. Então, vai existir um ponto C aqui, existe um C de tal modo que x menor que C, menor ou igual, né? Que C menor ou igual que x mais h.
Então, vai existir um ponto C que obedece a essa propriedade e que o teorema é aplicável. Então, a gente vai ter aqui o seguinte, conforme o teorema, então a integral de x mais h, indo de x até x mais h, da função f de t dt, vai ser igual o f de c, desse c pertencente ao intervalo, vezes essa diferença b menos a que a gente calculou aqui, que para o nosso intervalo equivale a h. Daí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o f de c e vou deixar ele de forma isolada. Eu vou escrever f de c é igual, aí o nosso h vai passar aqui dividindo. Então, a gente vai ter 1 sobre h vezes a integral de x mais h, f de t dt. E aí a gente atingiu aqui uma parte importante do teorema. Vamos voltar na tela anterior para ver onde ela se enquadra. Veja bem, ó, aqui na nossa definição de derivada, a gente tinha isso aqui. Toda essa parte que a gente parou para fazer uma análise, pelo teorema do valor intermediário para integrais, toda essa parte vai equivaler ao f de c. Vamos ver como ficaria isso. Então, voltando aqui para a tela, a gente tem assim, g' de x ficou igual ao limite, quando h tende a zero, de f de c. Veja que o f de c era toda essa integral vezes o 1 sobre h, não é isso? Bom, aí agora a gente precisa fazer uma análise aqui desse ponto C. Como nós temos aqui esse ponto C no meio aqui do intervalo, né? No meio que eu quero dizer assim, ele está entre, na verdade, né? Não é o meio geométrico. Se a gente aplica limite em todos aqui, então, por exemplo, limite quando h tende a zero para x, isso vai ser menor ou igual que o limite quando h tende a zero para c, que é menor ou igual ao limite quando h tende a zero de x mais h. Quando a gente faz isso, o que a gente percebe? O nosso ponto intermediário aqui, ele independe de h. Então, ele vai continuar sendo o c. Aqui menor ou igual, menor ou igual. O nosso limite anterior aqui, ele também independe de h, ele vai tender a x. E o nosso último limite aqui, ele tem a função x mais h. Quando h tende a zero, esse limite vai tender a x. Então, veja que pelo teorema do confronto, quando h tende a zero, o nosso c tende ao x. Daí, a gente vai substituir aqui. Então, g' vai ser igual ao limite, quando h tende a zero, de f de x. Porque quando h tende a zero, né, o nosso c tende a x, que é o que a gente acabou de ver aqui. E isso, né, o f de x independe de h. Então, aqui o g' de x é igual ao f de x. Com isso, a gente demonstrou o que a gente queria, né? Conforme queremos demonstrar. Tá ok, pessoal? No próximo vídeo faremos a parte 2 desse teorema. Até lá!